O drama da imagem existe tanto para a mulher quanto para o homem, né? A pessoa é pega roubando. Seja a mulher, seja o homem, compromete a imagem dela, né? Um estudo da imagem na repercussão sobre a pessoa, de volta sobre ela, né? Repercute de volta sobre a pessoa os atos que ela pratica. E essa repercussão incide na imagem. Dois casos aqui, um ao lado do outro, na mulher e no homem. O engenheiro, estando no Japão, informou ao seu orientador que uma estudante seria uma grande pesquisadora que iria para o mesmo departamento. O orientador, vendo no estudante um bom estudante, um bom aluno, autorizou imediatamente que ele convidasse essa outra pessoa que viria do Rio de Janeiro para Tóquio. Ele não sabia que era a esposa do mestrando. Vê que interessante. Como era uma feminista muito envolvente e o rapaz estava sozinho no Japão, em termos de equidade, né? Ela que tinha se disposto a pedir demissão da Vale do Rio Doce, onde trabalhava como engenheira, porque não queria perder o marido estando sozinho em Tóquio, preferia ficar sem o emprego para estar com ele, uma vez que tinha sido ele que colocou ela na Vale do Rio Doce. Mas ele dando um passo a mais, querendo deixar a esposa em posição tal que ela também tivesse renda, né, de bolsista, agendou de tal maneira que ela fosse como mestranda. Assim ela ganhava uma bolsa de estudo e não ficaria na dependência do marido, que estava ganhando bem em Tóquio. Ganhava bolsa de estudo, o salário no Brasil, além de diárias também. Poderia sustentar o casal folgadamente. Nesse contexto, quando o professor começou a investigar qual era o relacionamento do estudante com a suposta pesquisadora, o rapaz começou a ficar apavorado de ser descoberto, não conseguia mais relaxar e dormir bem, foi ficando em estado de pânico, pegou um avião, retornou do Japão para o Brasil, onde não entendia o que tinha acontecido com ele. Isso que é o detalhe da imagem, né? Não conseguia dizer à psicanalista que atendeu ele no Rio de Janeiro, porque a esposa alugou um apartamento no Leblon, de temporada, sabendo que o marido não estava bem, estava voltando em estado de emergência, dizendo por telefone a ela que não estava nada bem, com a cabeça perturbada. Não sabia se era o fato de ter estado em Tóquio, a língua japonesa, o curso muito difícil, a cobrança do professor. Veja só que loucura. Não associou internamente, porque a imagem da gente é aquilo que a gente tem a maior vergonha de expor como ridículo. O próprio bloqueio interno na constituição psicológica impede de abrir a boca para falar certas coisas
que compromete demais a ética e a moral da pessoa. Eu mesmo, por mim mesmo, é que vim a fazer essa associação, que nem o psicanalista, nem a psiquiatra, nem um psicoterapeuta, depois, quando eu retornei para o Japão e frequentei ele em Tóquio, nunca ninguém questionou nada disso. Era Cristóvão, um terapeuta americano, onde a minha companheira me levava, fazendo companhia, para recompor a minha posição. Até aqui foi então o lado masculino do ladrãozinho, né? O homem que na infância tinha colocado o cocôzinho numa abóbora para entregar à esposa do fazendeiro, fazendo traquinagens, rindo das molecagens que fazia. E quando adulto, também fazendo pelo verso, né, por detrás do cenário, sem que o professor soubesse. Vamos pro lado mais feminino agora. A Maria G foi pegar um potinho de creme, botar na bolsa. Na saída do caixa, foi investigada diante dos seguranças, passou o maior vexame e ali, denunciada publicamente, ela resolveu então seguir adiante, sustentando essa posição. Lá na frente, suicidou-se, deixando um bilhetinho para um rapaz, para uma pessoa, acho que era o neto, né, ou filho, dizendo que suicidava-se porque era motivo de calúnia o que fizeram com ela, que ela não tinha pegado nenhum potinho de creme. Mais um caso masculino. O Marcelo, deixado no apartamento, dispensado do convívio com a esposa, de quem era ajudante, e agora a esposa morando na casa da mãe já por 6 meses, pressionando o marido para que ele desocupasse o imóvel, porque ela queria vender e não tinha mínimo interesse em saber para onde ele iria. Ele, chegando aos 55 anos de idade, sem um currículo, sem um histórico, não entendeu, não tinha mais para onde ir, não queria voltar para a casa do pai, explodiu o apartamento, imagem completamente destruída. Esse então um rapaz. Agora vamos voltar de novo para uma mulher, que tem então 4 casos, 2 masculinos e 2 femininos. Uma senhora com a filha no avião, de Vitória para São Paulo, dentro do avião, ao lado direito do rosto, sentiu alguma coisa estranha, uma paralisia facial, que era o resultado de um pequeno derrame, um AVC, acidente vascular cerebral. Ela virou o rosto, continuou fingindo que não sentia nada, encobriu com a bolsa, com o cabelo, prosseguiu até São Paulo, frequentou um salão de beleza onde foi preparada. É possível que tenha conversado com quem preparou a mulher para passar algum creme, cobrir ali para ninguém ver essa paralisia. Seguiu adiante porque era um casamento da mãe com a filha que tinha acompanhado e uma outra filha em São Paulo que ia casar-se. No meio da cerimônia dentro da igreja, teve uma vertigem, caiu duro e morreu. Não interrompeu o processo, não avisou a ninguém, quis sustentar a imagem do início ao fim. 4 casos, né? Aqui, agora o 5º caso, que é o caso da minha esposa. Devido ao esquema que ela montou junto com estudantes do feminismo, onde pretende propagar uma revolução com a vitória final seria da mulher, como foi, como de fato aconteceu.
deixou com o marido um documento onde comenta sobre essa reunião por escrito, onde menciona esse avanço do movimento feminista sobre o masculino, onde a mulher quer mostrar que é mais poderosa que o homem. Durante 40 anos, nunca desconfiei que isso fosse um plano secreto para colocar em prática essa vitória que se confirmou no final. A mulher realmente é mais poderosa que o homem. Ela vai mobilizando o homem para realizar aquilo que ela deseja e no final pode livremente dispensar. Nesse texto aqui, a história já é mais ou menos repetida para quem vem acompanhando, mas nesse texto aqui tem uma novidade que espalhou através do meu filho, de um irmão meu, que não quer nem ouvir falar o nome Adelmo. Se você falar o nome Adelmo, eu corto a conversa. Nada que venha dessa pessoa quero que chegue aos meus ouvidos, ao meu conhecimento. Essa pessoa não existe mais na face da terra. Ficou claro? Não menciono este nome e nem o que ele anda falando de mim. Aqui em Vitória tem um caso parecido com esse, que é o do ex-governador Vitor Boaz, do Partido dos Trabalhadores, é um médico. Ele atende agora como acupunturista, aqui numa sala aqui na cidade. Ele deixou instruída a secretária o seguinte dado para a secretária conversar com quem chega. Porque há curiosidade, né? Como é que um governador, um político importante, hoje está resignado a ser um simples acupunturista de pôr agulha, né? A curiosidade é assim, e ele fala alguma coisa de política? Ele lembra? Eu posso tirar uma foto com ele? Algum paciente pode querer isso com o médico, estando lá dentro. Então ele passou instruções para a secretária dizendo assim: se alguém abrir a boca perguntando sobre PT, política, fotografia comigo, lembrança do meu passado, instrui, porque se lá dentro do consultório eu abrir a boca, eu vou mandar embora. Instrui antes aqui para nem entrar. Se entrar, não menciona. Quer dizer, a imagem, a lembrança do passado, o sentimento de culpa, o medo, o pavor pelo que fez, pelo modo como agiu, leva a pessoa a ter uma postura que não é idêntica a si mesma. A palavra seria inidêntica, né? Não idêntica. Perde a identidade, tem uma ruptura, tem um corte completo. Eu, enquanto homem, enquanto ser humano, que aqui estou na face da terra, nunca vou conseguir compreender como que uma pessoa não assume a responsabilidade sobre a continuidade da sua vida, né? A vida é uma continuidade. Uma pessoa não se transforma em outra. Ela não é o oposto dela. Ela não pode dizer agora que ela não é aquilo que ela fez antes. Negar a responsabilidade pelos seus atos criminosos, pelo ato que praticou. A conversa está vindo para fora, inclusive, não somente como salvação do meu próprio eu, né, para não enlouquecer e não cometer nenhum crime, mas também porque me interessa transformar isso em pesquisa psicológica, psicanalítica, filosófica e literária. Estou transformando toda essa tragédia humana, que é a imagem da pessoa com relação a si própria, em livros. Como ela deixou essa mensagem, que não quer nem saber do nome do Adelmo, do que ele escreve, do que ele publica, facilita mais ainda para mim, porque eu posso colocar, como estou colocando em texto, sem que isso prejudique ela, mentalmente, judicialmente. Você viu o livro que publicou sobre você?
Se alguém perguntar isso a ela, ela vai excluir a pessoa do relacionamento, porque está alertada desde antes. Eu não quero que mencione o nome do meu ex-marido em nenhum momento, em hipótese nenhuma. Se você trouxe um livro dele para eu ler, o que você está querendo? Se eu já tinha avisado que não queria ver. Então, criou um mundo separado, né? É como se não existisse uma parte da realidade. Virou as costas para o outro mundo. Então, nesse caso, facilita muito mais publicar essa história da tragédia humana com relação ao que o Machado de Assis tinha mostrado lá no início, né, com 3 tesouros perdidos. Perdeu a esposa, o amigo e o dinheiro. Ficou quase louco. Em Machado de Assis, é um louco com juízo. A perda fez adquirir juízo e não entrar na loucura, né? A perda fez uma proteção contra a loucura, adquirindo juízo. Olha que interessante.